Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo bom? Tô bem, e você? Tá tudo certo. Tá pronto pro nosso papo hoje? Hoje vai ser legal, hein? Com um tema completo, né? A gente vai tentar abordar aí e com certeza muito útil, acho que, pro empresário. Sim, para vocês saberem, pessoal, a nossa temática de hoje é 6 passos para você montar um plano de negócios aí na sua empresa. Ou para quem tá começando, ou para quem ainda vai começar, mas a gente entra nesse detalhe depois. E por que a gente vai conversar sobre isso hoje? Você faz alguma ideia? Por quê, Nay? Porque a gente identificou aqui, pesquisa do Sebrae, inclusive, aponta que 75% das pequenas e médias empresas no Brasil, elas quebram já nos primeiros anos de vida. Quais são as causas para quebrarem as empresas já no começo? É uma taxa de mortalidade altíssima, né? Sim, 75%. Imagina você começar, você tem um sonho, você começa seu negócio e a cada 100 pessoas que começam sua empresa, seu negócio, 75 ficam pelo caminho, se frustram, enfim, né? Tem todo o estresse financeiro, mas tem o estresse psicológico, acho que para a vida, né, de todo mundo. Exato, exatamente. Esses primeiros anos de vida aí, eles calculam geralmente os primeiros 5 anos. Então imagina, uma criança ali, né? Nem chegou a desenvolver para a vida adulta. Já acabou o negócio. Então a ideia é que a gente traga aqui uma possibilidade para que a sua empresa não caia nesse vale da morte aí, né? Nas estatísticas. Isso, exatamente. E o que o Sebrae aponta que são as principais causas dessa quebra nos primeiros anos de vida? Falta de planejamento, de capacitação e falta de gestão. Então, essa foi uma pesquisa feita com mais de 1.000 empresários e eles mesmos apontaram que são esses 3 principais problemas. Empresários que quebraram. Isso, empresários que quebraram. Então, por isso que a gente vai falar sobre o plano de negócio, que seria um passo inicial. Então, existem muitas empresas também que já nascem sendo inviáveis. Então, é um empresário, uma empresária que dedicou um tempo ali, às vezes um bom tempo e um bom investimento inicial, falando de dinheiro mesmo, às vezes tirou dinheiro do próprio bolso para investir, mas o negócio não era viável. Ele não tinha essa ideia que dava para tentar visualizar esse cenário antes mesmo de começar a empresa. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o plano de negócios. Bora lá? Bora lá. Então, para começar nosso papo aqui, o que é e para que serve um plano de negócios? Que é, né? O plano de negócios, ele é um documento formal, né? Ele tem uma estrutura formal, onde você vai colocar as principais informações da empresa, seja ela futura ou seja ela da realidade do seu negócio, se você já possui uma empresa. Uhum. E você, nesse documento, você vai colocar ações e resultados, no caso de uma empresa que ainda não existe, ações e resultados esperados em diversas áreas do negócio, como o marketing, como comercial, como a produção, como financeiro, né? Então, com isso você consegue se antecipar em relação a algumas informações, como o seu mercado, ou seja, quem é o seu consumidor, qual o tamanho do seu público, os seus fornecedores, suas concorrências, os seus concorrentes, né? Também os recursos que você precisa para o seu negócio acontecer, os principais desafios a serem superados, né? Quando a operação estiver em funcionamento, produtos e serviços que serão vendidos, também precificação, que você já consegue, é bem interessante porque você já consegue ter quando você faz um estudo de mercado, você já consegue ter vamos dizer assim, um detalhe da sua concorrência em relação a preços, e quando você já nasce com a tua empresa sabendo exatamente o preço que você pode cobrar para se ganhar espaço naquele mercado, né? E principalmente você comentou um termo, né, que é se o negócio é viável ou não, que a ideia do plano de negócios é também entender se a empresa é viável ou não, ou seja, fazer uma análise de viabilidade. Então, o que é ser viável ou não? Se aquela empresa compensa existir no final das contas, porque se você tem uma empresa, você espera ter um retorno com aquela empresa. Se de repente aquele retorno não é pelo menos o mínimo ideal, aquela sua empresa provavelmente ela não é viável. Vale a pena você, de repente, pegar teu tempo, pegar teu dinheiro e investir em outra coisa. É uma coisa que muita gente fecha os olhos, não quer ver, né? Que a minha empresa não é viável. Eu não quero ver isso, porque significa que eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer alguma ação. Começar tudo de novo. Mas imagina imagina você começando uma empresa, você começa seu negócio, você tá com aquela paixão, você tá com aquela dedicação, aquela força,
e o negócio vai indo, vai indo, vai indo. Cada vez você se dedica mais e o resultado não vem. Você nunca consegue ter a sua liberdade financeira, liberdade geográfica, etc. E no final das contas, sua empresa não era viável desde o início. E eventualmente não é uma coisa que você não precisa, né? A análise de viabilidade é legal porque não é uma coisa que você diz assim, eu vou ter ou não a minha empresa. Eventualmente, se sua empresa naquele formato pensado não é viável, você vai estruturar a sua empresa para que ela se torne viável, se você quer continuar naquele negócio. Você pensa antes de fazer um brainstorm antes de começar a empresa, mas você já consegue identificar ali alguns pontos que já precisam de ajuste, às vezes no meio do caminho que você vai identificar que ajusta, só que você já mapeou lá atrás. Exato. É mais que um brainstorm, porque na verdade você tem pesquisas, você vai a campo, você estrutura, você tem realmente técnicas ali até mais objetivas que vão te mostrar e eventualmente você já pode antecipar alguns ajustes que talvez você levasse meses e anos para perceber que precisava ser feito. Então você realmente, com um plano de negócios, você ganha alguns meses, quiçá alguns anos aí de vida empresarial. Legal, muito bom. Você não perde tanto tempo assim pensando, ajustando. Você já sabe o que precisa fazer. Exatamente. E para que serve esse plano de negócios na prática? Legal. Eu diria que o plano de negócios ele é um guia para os diversos níveis da empresa. Ou seja, para o nível estratégico, para o nível tático e nível operacional. Então, do ponto de vista estratégico, você já consegue ter basicamente resultados esperados para o seu negócio, resultados estratégicos esperados. Do ponto de vista tático, você já consegue definir ali alguns indicadores por área, resultados por área do seu negócio. E na parte operacional, você já consegue ter processos, você já consegue entender recursos que serão necessários e você também já consegue construir ali alguns cenários, vamos dizer assim, né? Então, você já tem um esboço, basicamente, do seu negócio acontecendo e os resultados que ele precisa entregar. Então, já é um guia para que está começando ou vai começar uma empresa, você já não começa perdido. Legal. Tá? Você não começa para onde eu vou, o que eu faço. Você já, primeiro dia de empresa, você já sabe basicamente ali o que você precisa desenvolver nos próximos dias, próximos meses. Você já não entra perdido no negócio. A própria equipe que de repente estiver junto com você já vai saber também, já vai ter esse norte para saber o que precisa desenvolver de trabalho. É basicamente isso. Legal, e deve ajudar bastante na gestão do dia a dia, porque, como você falou, ele vai ser um guia. Então, tudo que for criado, pensado dentro da empresa, você já tem uma prévia ali bem detalhada do que pode acontecer, para onde que pode ir. É legal isso. E tem alguma diferença, Will, assim, de plano de negócios para o modelo de negócios? Tem diferença. Na verdade, eles são complementares, tá? Porque dentro de um plano de negócios, você tem que ter estabelecido o seu modelo de negócios. Então, o que é um modelo? Eu já expliquei o que é um plano de negócio. O que é um modelo de negócio? O modelo de negócios ele é o conceito da sua empresa. Você consegue, por exemplo, trabalhar com uma ferramenta chamada Canvas, onde Business Model Canvas, né? Que é o modelo de negócios Canvas, que é uma ferramenta já bem disseminada, onde as empresas num quadro, né, num board, assim, num quadro único, consegue ter as principais características do seu negócio, como qual é o seu mercado, qual é a proposta de valor que você entrega para o seu mercado, quais são os seus principais canais de venda e de relacionamento com o seu cliente, quais são as fontes de receita, a estrutura de custo do seu negócio. Você vai ter ali, vamos dizer assim, realmente um resumo da essência do teu negócio. E algo mais visual também, algo mais visual, né? Exatamente. O modelo de negócios ele é algo mais visual. O plano de negócio ele vai pegar essa ideia proposta, esse conceito do plano de negócio, do modelo de negócios e vai transformar em um plano, que é uma coisa muito mais estruturada, muito mais planejada de fato, né? Para ser prático no dia a dia da sua empresa. Então eu diria que o modelo de negócios ele é algo mais conceitual, que é legal, você precisa ter, e o plano de negócios é algo mais prático, no final das contas. Ótimo, legal. E é obrigatório? Toda empresa tem que ter um plano de negócio? Depende. Hoje, para você abrir a sua empresa, não é necessário. Não me lembro de ter essa obrigatoriedade para algum segmento. Acredito que não, tá? Para fazer lá o CNPJ mesmo. Para fazer o CNPJ não precisa. Juntas comerciais não exigem isso, tá? Esse plano de negócio. Porém, se você, por exemplo, for captar recursos
públicos, por exemplo, como o BNDES, eu estou montando uma loja e o meu gerente lá do banco, conversei, de alguma forma eu consegui acessar, eu quero acessar uma linha de financiamento público com o BNDES. Nesse caso, eles vão pedir o seu plano de negócios, porque como o financiamento é público, né, ou seja, recursos do governo, mesmo que você capte com o banco, são recursos do governo, ele tem algumas exigências adicionais para a liberação do valor, tá? Assim como tem outros fundos, né, de financiamento a pequena empresa, como a FAPESP, que é uma fundação de pesquisa em São Paulo, FINEP, então você consegue recursos com essas empresas, essas daí já costumeiramente costumam aceitar dentro do seu portfólio de financiamento empresas que estejam mais ligadas à inovação, né, as startups, etc. Mas você pode, de repente, buscar, se seu negócio for um negócio tecnológico, você pode buscar esses fundos também, tá? Legal. E aí, provavelmente, vai ser exigido o plano de negócios para essa finalidade específica. E se você também já estiver pensando, por exemplo, em iniciar sua empresa captando financiamento de estrangeiros, ou seja, financiamento externo, é bem provável que você vai precisar ter um plano de negócios, inclusive traduzido, né? Com certeza. E é comum ter pequena empresa Não, que tenha investidor estrangeiro? Não, é bem incomum, na verdade, né? As empresas vão comer... primeiro que, assim, falta muita informação, falta muito acesso a esse público. Dinheiro tem, né? Tem investidores do mundo inteiro querendo boas oportunidades de investimento. Certo. Mas, de fato, como eu acesso aquele investidor? Como é que eu consigo criar essa conexão de forma que ele se interesse para o meu negócio? Certo. Ainda é um pouquinho nebuloso, tem algumas estratégias, as startups têm algumas pontes que fazem essa conexão, como incubadoras e aceleradoras, mas não é tão comum não. Mas eventualmente você quer buscar, você acredita no seu negócio que tem, por exemplo, possibilidade de internacionalização da tua empresa no futuro, você já pode buscar investidor estrangeiro, tá? E provavelmente você vai ter que apresentar, sim, um plano de negócios para ele, tá? Perfeito. E tem também a questão das franquias, né? Porque quando você monta uma franquia, ou seja, você é o franqueador, aquela marca é sua, mas você quer oferecer para outras empresas se associarem àquela sua franquia, ou seja, elas compram a marca e elas podem reproduzir o seu negócio em outros lugares, você provavelmente tem que ter esse plano de negócios também. Aí sim, as juntas comerciais exigem esse plano de negócios e as associações de franquias também, como a ABF, né? Porque é um documento base para novos franqueados. Então, quando eu, por exemplo, tenho interesse, vamos usar um caso clássico do McDonald's, tenho interesse em ter o McDonald's. Então, quando eu compro a licença de franquia, minha taxa de franquia, eu já tenho acesso a esse documento, esse plano, que vai dizer como minha operação tem que funcionar. Então, não começo do zero. Essa é uma vantagem, inclusive, das franquias. Por isso que esse documento ele precisa existir. Tá? Então, as associações, as juntas pedem nesse caso. Fora isso, não me recordo de alguma obrigatoriedade nesse sentido. Tá, e a gente tá falando aqui, né, o plano de negócio serve para estruturar, para começar a empresa, mas ele tem que ser feito só quando você tá pensando em abrir, ou depois que eu já abri a empresa, de repente não deu tempo de fazer? É recomendável parar e fazer, dedicar um tempo a isso? As duas coisas, você pode, como a gente comentou, você pode pensar em ter um plano de negócios no início do seu negócio, seja ele ainda na sua cabeça, ou seja ele começando, ou se ele já existe, você já tem alguns anos de empresa, você também pode fazer. Qual que seria a vantagem, então, de você fazer o plano antes de abrir o negócio ou depois de já aberta a empresa? Ambos têm vantagens, tá? Só diria o seguinte, antes de falar das vantagens, de lembrar o empresário de não travar por conta disso. Porque esse plano de negócio, a gente vai comentar como é que faz exatamente, quais são os requisitos que ele precisa ter, e dá trabalho, eventualmente, você levantar todas essas informações. Vão alguns meses de trabalho, de pesquisa, de campo, etc. E aí você pode, de repente, estar perdendo a oportunidade de já estar começando também o seu negócio. Então, eu diria que, sim, evite travar por conta disso, tá? De repente, busque ou dê preferência para ajuda também externa. Se você puder contratar uma consultoria, contratar algum parceiro, pedir ajuda para alguém que tenha conhecimento de como fazer isso, vai te antecipar, vai te adiantar também, você vai ganhar velocidade na construção desse plano. Mas vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa, esse plano de negócio, ele vai, para quem está começando, vai tá pensando ainda em criar sua empresa,
ele vai responder algumas perguntas importantes, o plano de negócio. A primeira delas é: o meu mercado tem um bom potencial? O que é um bom potencial de mercado? Ele tem uma estrutura competitiva adequada, ou seja, ele não é um mercado altamente competitivo e ele tem um tamanho suficiente para o tamanho que eu quero crescer. Isso é um bom potencial. Então, eu não posso entrar... Se eu estiver entrando num mercado muito pequeno, mesmo que ele seja pouco competitivo, eu vou limitar o meu crescimento no futuro. Mas, de repente, eu entro num mercado muito grande e ele também é altamente competitivo. Eu também vou ter restrições de crescimento. Então, eu diria que o bom potencial de mercado é aquele mercado que ele tem um bom tamanho e não é tão competitivo, não é altamente competitivo. Tá? Eventualmente, até com baixa competitividade, você entende que aquilo é uma oportunidade de negócio. E aquilo é um mercado com bom potencial. Então, você não vai precisar esperar anos de trabalho para saber se tua empresa tem um bom... o mercado, no final das contas, ele é bom ou não. Você já vai... O mercado já existe ali, você consegue identificar algumas características dele. Inclusive, acho que vale falar assim, que se você é uma empresa pequena, a gente fala muito pro público de pequenas e médias empresas aqui. Você tá entrando para bater de frente com uma empresa muito grande, uma multinacional, não que você não pode fazer isso, mas você vai ter que seguir algumas estratégias mais específicas para conseguir adentrar esse mercado, né? Você falou de estratégia, né? A gente vai tocar depois num tópico que é que é uma das coisas que você define no plano de negócio, é a sua estratégia. A estratégia corporativa, ou seja, qual é o mercado que você vai entrar, o produto que você vai vender, e também a sua análise de concorrência, né? Tem algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso. Mas de uma forma prática, você já vai responder se o seu mercado tem um bom potencial ou não. Legal, consegue já identificar isso. Eu diria a cidade, entender, né, se o seu público tá naquele local que tá abrindo uma loja, de repente, que é física, ou se o e-commerce consegue se expandir tanto, né? Sim, você vai ter que definir seus canais de distribuição, né, seja eles físicos ou digitais. Você já vai conseguir definir tudo isso. Então, já tem uma visão muito clara do teu mercado. Legal. Eu diria também a segunda coisa que você consegue responder é: eu terei capital suficiente para honrar os recursos necessários para o meu negócio acontecer. Então, você já sabendo dos recursos, quando você faz esse levantamento, você já vai criar, por exemplo, um processo, como vai ser o processo da sua operação, que recursos você vai precisar, máquina, pessoas, e aí você já consegue saber o valor que você precisaria de caixa mesmo, né, de valor de recursos financeiros, de capital, para começar esse negócio. E eventualmente você já vai responder essa pergunta, se você teria capital ou não. E eventualmente, se você não tiver, né, onde você vai buscar essas fontes de financiamento. Tá? Perfeito. Outra coisa que você já consegue é iniciar a empresa com um plano de ações e metas. Como eu falei, você já não entra perdido no negócio. Você já sabe, basicamente, as pessoas que estão com você já sabem, basicamente, as ações esperadas para o futuro e também as metas que elas precisam gerar de entrega, né? Também você define o branding, né? Ou seja, como vai ser a sua marca, qual a formatação da sua marca, da sua identidade visual. De repente você está querendo atingir um público que ele demanda ali, você precisa se posicionar de uma maneira diferente, então você pode criar um branding, né? Formatar essa marca de uma maneira adequada para esse público. Legal. Você já entra num nível diferente, percebe? Você já entra naquele mercado num nível diferente dos demais, de repente explorando uma carência que existe no teu mercado que os seus concorrentes, quem tá lá, não tá vendo porque tá lá no dia a dia, apagando incêndio. Chegou fazendo, né? Os donos não estão olhando na estratégia do negócio, estão na operação, que é, no final das contas, o grande problema, né, das pequenas e médias empresas. E você que está fazendo o plano de negócio, você já está além, porque você já está olhando isso, coisas que os seus concorrentes não estão fazendo. Legal. E você vai conseguir simular cenários. Então, se acontecer tudo que eu estou prevendo, qual vai ser o meu resultado? E se algo der errado, o que eu preciso fazer? Qual vai ser o meu resultado? Isso é possível? É viável? Não é viável? E se der tudo muito bem, se der tudo muito, muito certo, ou seja, traçar um cenário otimista, se além do que eu estou prevendo eu tiver um resultado melhor, você consegue ter a visão disso, de como vai ser. E, eventualmente, isso também vai virar meta para o teu negócio lá, tá? Boa. Então, para quem está começando ou vai começar o seu negócio, você já vai ter uma bela visão, vai ter várias respostas aqui que você precisaria ter. E para quem já tem uma empresa, tá?
você consegue também algumas informações relevantes para o teu negócio, né? A gente falou para quem vai começar a fazer uma análise do potencial do mercado, mas para quem já está no mercado, você vai entender o seu market share, ou seja, qual é a sua participação naquele mercado, o quão relevante você é naquele mercado. Então, o plano de negócio, como ele levanta o tamanho de mercados, você vai saber através da tua receita qual é a sua participação naquele mercado. Legal. Você consegue também, como é um momento de reflexão, de pausa para análise do que está acontecendo, você consegue ajustar processos. Você olha a sua operação, você já vai conseguir olhar processos. Você olha seu marketing, você já consegue ajustar processos, assim com o seu comercial, financeiro, etc. E, Will, inclusive, se você estiver pensando em reestruturar alguma área da empresa, reestruturar algum processo, ou até mesmo o seu produto, seu serviço, acho que vale também, né? Já. Com certeza. E é legal, né? O plano de negócios não é aquele calhamaço que você deixa na gaveta. Não. O legal é você sempre estar revisitando esse plano e sempre atualizando o plano. Exatamente. Então, se você tem uma nova oportunidade, você quer fazer uma reestruturação do seu mercado, do seu negócio... Teve uma mudança muito grande, de repente, uma mudança uma muito inovação grande. muito grande chegando aí. Cara, olha o plano de negócios e verifica quais ajustes vão ser necessários ali e qual vão ser os resultados a partir dali, né? É bem legal. Nesse sentido, né, ele também, quando a gente falou de ajustar processo, no momento de pausa, para olhar o que está acontecendo na sua empresa, você consegue encontrar pontos cegos que você não encontraria no dia a dia, coisa que você não, no dia a dia você não vai parar para olhar e você vai encontrar pontos cegos e sempre tem ponto cego na empresa, coisas que poderiam estar melhor, ou um desperdício que você não está vendo, ou um processo que está ineficiente, ou uma oportunidade que você não está vendo, e ali você, no momento de pausa, de reflexão, entendimento, você vai encontrar esses pontos cegos. Ele também ajuda, né, na busca de novos sócios ou investidores. Então você já tem uma empresa, só que você quer crescer e precisa de dinheiro para isso. Ou então tem um novo sócio interessado na sua empresa, ele quer dividir a participação com você. Esse plano de negócio ele vai te ajudar na venda da sua empresa. Mas vender a empresa não no sentido de entregar a empresa para alguém, mas eventualmente você vai vender uma parte da sua sociedade. E você precisa vender a sua empresa nesse sentido. Porque se você quer levantar o máximo de recursos necessários, você quer gerar o maior valor para a sua empresa. E um plano de negócios vai te ajudar nesse argumento, nessa venda. Seja um novo sócio, seja um investidor que só quer colocar capital e no futuro ter participação em algum sentido, de algum resultado, né? Quando você for buscar financiamento também, de uma forma geral, com bancos, a gente já comentou do BNDES, mas bancos também, né, seja recursos do próprio banco, ele também vai te ajudar a vender, né, exatamente o valor do seu negócio. Exato. Quando você também quiser formatar para franquias, então, eu tenho um negócio que eu quero formatar para franquias, você vai ter que criar o seu plano de negócio. Esse, então, que a gente comentou, né, no momento de você buscar novos parceiros para serem franqueados, eles vão querer saber o que eles vão precisar de recursos. Exatamente isso que vai estar no plano de negócio vai ser um documento muito valioso para eles. E é exatamente isso que fazem eles comprarem a tua marca, ao invés de comprar outra. Que aí tem uma perspectiva de como que é o funcionamento, né? Ali na prática, né? Ao invés de ficar só tentando idealizar. Ali tá escrito mesmo, tá mostrado. Exatamente, essas são as vantagens, né? Mais uma vez, é trabalho, não é algo tão simples, né? Não é algo tão corriqueiro. Um bom plano de negócios, ele vai demandar pesquisa, né? Seja até, inclusive, eu já fiz plano de negócios, né? Para alguns clientes. Eu lembro, por exemplo, que o Dr. Felipe, né? Foi um dos primeiros clientes que a gente atendeu na Valorize fazendo um plano de negócios. E ele estava montando uma empresa de perícias médicas. E ele é médico, né? E ele também fazia direito. E a gente foi na faculdade dele entrevistar juízes que davam aula para ter essa perspectiva do mercado dele, que no final das contas são juízes que indicavam a empresa dele para fazer a perícia. Certo. Então a gente entendeu um pouquinho da cabeça do juiz. Então olha que legal, né? Foi muito além, né? Algo que talvez habitualmente você não sairia, você não iria a campo fazer isso, mas tem que fazer pesquisa com o teu mercado, com o teu cliente. Tem uma técnica, né, de cliente oculto, que você vai visitar seu concorrente para olhar como ele faz, como ele entrega aquilo. Então você vai lá na loja do teu concorrente, simula que você é um cliente. Aliás, como é que ele faz. Vê como ele faz. Qual que é a dica que você ia dar e aí? Eu diria para você fazer isso constantemente, não só no plano de negócios, mas é sempre legal você
ver como seu concorrente está fazendo para você pegar as carências, os pontos fracos dele e trabalhar naquilo. Você vai ter um diferencial de negócio. Né? Então são coisas assim que vão demandar tempo. É legal você, né, se possível, dedicar alguns meses para fazer isso, se você puder. Mas se não puder, começa e vai fazendo concomitantemente. Só não abandona, não esquece e depois que feito, não deixa na gaveta. E eu acho que dá para fazer de forma mais simplificada também, que como você disse, começa de algum jeito, né? E depois vai agregando ali mais informações. Mas às vezes você já tem dado no mercado de alguma pesquisa que já foi divulgada, né? E aí não precisa você ir a campo mesmo fazer aquela pesquisa. Sim. É óbvio que se você fizer, vai ser um complemento a mais. Mas se não dá, não se preocupa. Não, na verdade, as duas coisas. Você vai usar pesquisas que já existem, né, de mercado. Você não vai fazer isso. Se já existe uma pesquisa, você vai aproveitar aquela pesquisa que já é estatisticamente correta e você vai pegar aquelas informações, principalmente quando a gente está falando de dados quantitativos, né? Ou seja, quando a gente está olhando, quer olhar quantidades, quer olhar números do mercado, a gente vai pegar essas pesquisas mesmo. Agora, se eu quiser olhar dados qualitativos, ou seja, como o meu concorrente aborda, qual é o atendimento dele, etc., eu vou poder utilizar aí uma coisa mais pessoal, entendeu? Sim, mais certo. a campo mesmo. Quando você finaliza um plano de negócio, você vai ter ali no finalzinho uma parte chamada referências. Referências. Quase um TCC, né? Quase um TCC. Um trabalho de conclusão aí da faculdade, de um curso que você fez. E você vai ter ali as referências, onde você vai colocar de onde você tirou algumas informações, né, que você relacionou dentro do plano de negócios, e também a teoria por trás daquela montagem do plano de negócios. Certo. Então, se você pegou isso de um livro, se você pegou de um vídeo, né, de um podcast, etc., você tem formas de referenciar isso no teu trabalho, no teu plano, porque isso vai dar embasamento, vai dar força quando você quiser mostrar ali para alguém, porque tem toda uma referência por trás, né? Saiu da tua cabeça simplesmente. Você foi atrás, você pesquisou, você utilizou dados de terceiros para complementar e dar mais peso para o teu plano. Isso dá muito mais credibilidade também, que mostra que você fez um negócio pautado, baseado em outras experiências, baseado em teoria, baseado em práticas. É bem bacana essa ideia que você trouxe aqui de fazer um plano de negócio ali para além, né, do que outros estão fazendo. Fazer diferente, né? Isso aí. Tá, Will. E, bom, acho que agora vem para a parte mais legal do podcast, que é a gente falar um pouquinho na prática, né? Quem que usa esse plano de negócio no dia a dia? E a gente já vai entrar para os 6 passos que a gente discutiu aqui, montou para dar de dica para vocês. Então, dentro do que você falou aí, né, de quem pode usar antes e como que pode ser utilizado antes e depois de abrir a empresa, ver se eu tô certa. Ele serve, então, para que público? Para diferentes públicos-alvos, né, que podem pegar aquele documento e ler, ter algum entendimento, tirar algum proveito daquilo. Os donos e os sócios, né, do negócio. Às vezes, se você é dono sozinho, você vai tirar um bom proveito daquilo mais estrategicamente. E se você tem um sócio, você consegue fazer alinhamentos, né, com eles. Você consegue... Investidores também do negócio conseguem tirar bom proveito de um plano bem feitinho. Os franqueados e até os colaboradores, você diria que conseguem utilizar o plano do negócio? Com certeza, né? A gente comentou aqui que ele já vai ter plano de ação e de metas. Então, além dos processos, o esboço de processos já estabelecidos. Sim. Então, os colaboradores vão utilizar, sim. Não necessariamente vão ficar com o documento do lado o tempo inteiro, sim, mas direto ou indiretamente eles vão ter acesso e vão utilizar desse plano. Legal. É isso aí. Muito bom, então. E Will, quais seriam, então, esses 6 passos para montar o plano de negócio? Acho que antes de entrar nisso, eu queria convidar quem está ouvindo esse podcast para nos seguir lá no canal do YouTube e também acompanhar a gente pelo Spotify, porque a nossa ideia é que esse ponto que a gente está chegando no podcast agora é o que a gente tenta trabalhar aqui durante as nossas conversas, né, Will? Dar dica prática para o empresário conseguir ter uma gestão bem feita no seu negócio. Então, segue a gente, compartilha com outros empreendedores que você conhece também, porque a gente tem alguma ideia aí de chegar a ser um dos podcasts mais ouvidos aí dentro dos negócios no Brasil. Legal. E tem também, eu já falei aqui, a classificação que você pode dar no podcast. Se você ouve no Spotify, clica nos 3 pontinhos ali no menu do podcast
e clique em classificar e dê as 5 estrelinhas lá pra gente, porque o Spotify vai entender que o conteúdo é bom e vai levar organicamente, como a gente fala, né, para mais empresários, mais empresárias. Então, ajuda bastante. E no YouTube também, acho que é legal dar o like, além de se inscrever no canal e comentar se você tá curtindo. Se ficou dúvida também, a gente olha os comentários e responde, né, um a um. Então, é isso aí, gente. Legal, vamos lá. Bora lá para as dicas. Eu diria, a gente tem a nossa metodologia do plano de negócios, que é a metodologia Comece. Muito bom esse nome. Por que é Comece? O Comece, ele é um acrônimo, né? Falei certo? Acrônimo, isso. Acrônimo, que é um... É o plano de negócios Comece. É o plano de negócios Comece. É Legal. a metodologia que a gente usa, né? Quando a gente faz plano de negócio, enfim. Boa. E o que é o Comece? Por que Comece? Porque cada letra representa um requisito que precisa contemplar o plano de negócios. Legal, uma etapa que vai ter que ter no seu plano. Exatamente. Então, o Czinho que a gente tem do Comece é a cultura. O O é operação, o M é mercado, o E é estratégia, o C é capital e o último E é êxito. Vamos lá. Legal. Vou explicar um pouquinho um por um aqui. Falando de cultura, tá? Acho que a primeira coisa que você precisa estabelecer, de fato, é a cultura. Se você... Will, mas eu não tenho uma empresa ainda. Como é que eu vou estabelecer a minha cultura? Não sei. Na verdade, tem alguns requisitos, algumas coisas em relação à cultura que você já pode e deve estabelecer antes de começar a empresa. Que primeiro delas é a missão. Ou seja, por que você está abrindo a sua empresa no final das contas? Então, o seu propósito. Seu propósito, certo? Por que aquela empresa está existindo a partir daquele momento? Que bem que ela vai trazer para o seu mercado, para a sociedade de uma forma geral? Isso é legal você definir antes. A mesma coisa a sua visão, porque você está começando uma empresa com expectativa de no futuro ela estar posicionada de uma forma que vai te gerar uma satisfação. Essa é a sua visão. Qual o faturamento dela? Qual o impacto dela para o teu mercado, né? Ou seja, como você vai ser visto pelo seu mercado, você vai ser reconhecido por tal e tal coisa, etc. Isso é a visão. E aí eu diria, quanto mais específico, melhor. Tanto a missão quanto a visão. Porque às vezes a gente, né, precisa colocar a missão, visão e valores da empresa. Aí vai lá, olha, joga no Google, missão, visão, valores Coloca um negócio genérico da Coca-Cola. E eu quero colocar na minha empresa que vende bolo. Né? Não vai bater. E aí, assim, quanto mais específico, mais a personalidade vai ter a sua cultura. E as pessoas que vão ler aquele documento vão se identificar com você. Então, coloque de forma bem específica o porquê que você está criando aquela empresa, qual a missão dela e a visão, onde você vê a empresa no futuro chegando, tá? Ótimo. Você não consegue estabelecer a cultura no plano, mas você consegue já dar uns moldes, né? Um direcionamento para ela. Sim, você coloca os valores também desejados, tá? Que são como você vai chegar lá, quais são os comportamentos que vão te ajudar a chegar lá. Então, se eventualmente você ainda não tem uma empresa, né? Você ainda não tem a cultura rolando, você ainda não consegue identificar aqueles valores, mas você pode colocar os valores desejados. E a cultura, essa parte, né, é sempre algo que é revisitado também ano a ano na empresa, porque a cultura ela vai mudando, ela é uma coisa viva dentro da empresa. Então os valores hoje podem não ser os valores de amanhã. Ela depende de quem está vivendo aquilo no dia a dia, e né? Depende do exemplo que o dono está dando para os colaboradores vivenciarem aquilo. Então não adianta eu querer desejar aqui colocar como minha cultura comprometimento, mas eu não sou comprometido com o meu negócio e os meus colaboradores vão entender que eu não sou comprometido com o meu negócio e eles não serão comprometidos também. Então, por mais que eu queira que aquele seja um valor, ele não vai se tornar um valor de fato. E aí é legal você já moldar esses valores desejados e com o tempo revisitando eles, verificar se é aquilo mesmo. Eventualmente você vai ter o mesmo conceito, só que com outro termo. Então, eu tenho comprometimento e tenho dedicação, que é basicamente a mesma coisa, eu posso mudar o termo, enfim, mas que o conceito, a essência está sendo vivenciada ali. Então, a cultura já é algo que você vai estabelecer dentro do seu plano de negócios. O que a gente comentou que é a operação. O segundo passo. É o segundo passo. Ou seja, qual é o layout que eu preciso ter na minha empresa? Então, se eu tenho uma loja física, qual vai ser o layout? Se eu tenho um restaurante, qual vai ser o layout? É um desenho, a planta realmente, né? Planta industrial, de repente? A planta industrial, se for, exatamente.
Então eu vou ter o layout que eu vou precisar. Às vezes, mesmo que seja um e-commerce, eu tenho que ter um local de estoque, eu vou ter um layout desenhado ali. Até mesmo escritório, né, Will? A gente tem que pensar. Exatamente, até mesmo escritório, né? A gente, antes de montar um escritório, desenhou, fez a planta, o planejamento daquele escritório, o layout de como ficaria, onde cada mesa ficaria, onde cada divisória ficaria, cada armário ficaria, onde ficaria a copa, onde ficaria, etc. Tudo isso é pensado e definido nessa etapa aqui operacional do negócio. Certo. Você também vai definir aqui os processos operacionais. Então você vai montar aquele fluxograma, ou seja, aquele desenhinho onde você sai, tem um input, né? Você tem uma entrada aqui de recurso e tem o output, ou seja, o que sai daquele processo. E no meio você tem ali as etapas. E você vai criar esse fluxo. Você vai desenhar esse fluxo. É claro que na prática você vai precisar investigar no dia a dia quando o negócio estiver acontecendo se esse fluxo tá ok realmente, se tem algo a ser melhorado, se tem algo a ser desenvolvido, mas você já parte aqui de um programa, de pelo menos um desenho, um esboço de como ficaria o fluxo da operação no seu negócio. E quando a gente está falando de operação, a gente está falando de fato daquela área da empresa que produz o produto ou serviço. Tá? Então você tem uma indústria, é o meu chão de fábrica, é onde está o maquinário, onde estão as pessoas executando os processos. Se eu estou falando de uma prestação de serviço, são as pessoas que estão prestando aquele serviço. Então, se eu tenho um salão, eu estou falando dos profissionais que fazem ali o atendimento aos clientes. Se eu estou falando, por exemplo, de um escritório de advocacia, são os advogados que estão prestando serviço aos clientes. Sobre isso, eu acho que tem um filme que é muito legal, que mostra esse processo da empresa na prática ali, acho que é o Fome de Poder, do McDonald's. O McDonald's é muito famoso por ter um processo, por ser franquia e tudo mais. E eles mostram que lá no comecinho eles até desenhavam no chão. Na quadra. Isso, eles desenhavam para ver exatamente como que ia funcionar para ter a melhor eficiência possível. Exatamente. Então eles pensaram no negócio, né, desenharam esse plano e executaram, enfim, já com certeza tiveram alguma vantagem ou não tiveram em fazer isso? Não sei, McDonald's tá aí. Eu nunca vi McDonald's fechar, tá? Só pra constar. Eu nunca vi fechando, só vejo abrindo, assim, ó. Só... Os donos, quem idealizou, na verdade, esses processos, acabaram, né? Nesse filme conta, é bem legal o documentário. Conta. Aliás, recomendo também, é bem legal esse filme. E os recursos necessários. Então, você montou o layout, você montou os processos e aí com base nisso você vai entender quais são os recursos necessários, quais são as máquinas, equipamentos que você vai precisar ter, mobiliário, recursos físicos nesse caso e também humanos, né? Quantas pessoas, quem são essas pessoas, você já vai conseguir também ter um entendimento desse tipo de recurso que sua empresa vai precisar para acontecer na operação, tá? Ótimo. Então olha que legal, você já vai ter uma visão bem legal aqui do teu negócio acontecendo na prática. Terceiro item aqui do nosso Comece é o mercado, tá? O mercado, essa etapa é muito importante, porque, na verdade, ela vai definir muita coisa da estratégia da empresa. Então, você vai olhar o seu mercado. O que é olhar o mercado? Você vai olhar, primeiro, quem são seus clientes. Ou seja, qual é o perfil de cliente que você quer atender? É um perfil de uma região específica? É um gênero específico? É uma classe social específica, né? Enfim. Tem uma faixa etária definida. Uma renda, etc. Tudo isso você vai definir. Qual é o perfil? Você já vai ter uma bela base. E com base nisso você vai entender o tamanho, né? Aí você vai ter que fazer as buscas, você vai ter que buscar dados, etc. IBGE, eventualmente, né? Dados macro, aí, censo. Enfim, você vai buscar essas informações para saber o tamanho do seu mercado. E onde que ele tá, às vezes regionalmente falando, Exatamente. Né? Então Legal. Você vai ter já um entendimento dos seus clientes, dos seus fornecedores a mesma coisa. Então você montou lá a tua operação, você já vai saber quais são os fornecedores que você vai precisar. Você vai buscar, eu tenho os fornecedores em número suficiente para me atender? Não tenho? Quem são? Qual o valor, etc. Qual o custo médio? Eu já vou começar a ter esse entendimento dos fornecedores. Também vou começar a ter um entendimento da minha concorrência. Eu vou mapear os meus concorrentes. E aqui é legal você, assim, né? Quanto mais, melhor, né? Mas, claro, você tem que ter sempre aquele entendimento para não travar no negócio. Então, se você conseguir mapear 5, 6 concorrentes, você já vai ter uma base legal e você vai colocar isso numa planilha, num documento, e você vai comparar alguns critérios para ver como eles estão posicionados dentro desses critérios, por exemplo, atendimento, entrega, localização. Legal. Eu falo do efeito wow, né? Eles geram um valor
diferente para o público, para o cliente. Eles têm aquele fator uau. Que atrai mais cliente, que de atrai, repente, ou que fideliza mais. Que tem realmente um negócio que o cara é atendido, passa por aquilo e fala, uau, que bacana aquela empresa, ele volta. Ele tem, não tem... Enfim, você vai ter esses requisitos que você vai analisar para cada concorrente. Então, isso seria um benchmarking. Seria um benchmarking, né? Que é esse termo que é basicamente você buscar referências no seu mercado. Legal. E você também já vai analisar aqui, vai tentar entender um pouco mais os recursos e canais de divulgação e venda, né? Como a gente chama de distribuição. Ou seja, por onde eu vou abordar os meus clientes, os meus potenciais clientes, como eu vou gerar valor, como eu vou me posicionar em relação àquilo, quais são os recursos e canais que eu vou precisar, assim como venda. Como é que eu vou vender, etc. Qual vai ser a abordagem, que eu já posso definir até eventualmente scripts que eu posso usar na minha venda, qual vai ser o processo. Então aqui eu vou estar de olho nessa parte do meu negócio, que a gente pode traduzir aqui por marketing e comercial. Feito o mercado, eu vou para a estratégia. O quarto passo do nosso plano de negócios comece. Quarto passo. E aqui entra um monte de ferramenta. Eu não vou ficar aqui detalhando ferramentas, mas tem muita ferramenta que ajuda na estratégia, montar a estratégia da sua empresa, né? Quais seriam? Eu já comentei da primeira, que é o Canvas, onde você vai ter o entendimento do seu modelo de negócios. Qual é a proposta de valor da sua empresa para o teu mercado. Tá. Então, esse Canvas você vai trazer para o modelo de negócio e você vai anexá-lo no modelo de negócio. No plano de negócio, você quer dizer? Isso, no plano de negócio. Você vai trazer o Canvas e vai anexar no seu plano de negócios. Você também vai utilizar a matriz SWOT, por exemplo, para fazer uma análise das ameaças e oportunidades daquele mercado. Ameaças e oportunidades tanto internas quanto externas, né? Sim, se você já tiver desenhado aqui bem feitinho, feito essa parte operacional e de mercado, você vai conseguir já entender seus pontos fortes e fracos. Legal. É claro que é sempre uma estimativa se a empresa não está funcionando ainda, né? Mas você vai já ter um entendimento. Eu sou forte internamente em tal ponto, eu tenho uma eficiência operacional grande e sou fraco em determinado assunto, porque eventualmente eu não tenho conhecimento daquilo, por exemplo. E eu vou olhar oportunidades e ameaças do meu mercado. Eu tô olhando quando eu olho pontos fortes e fracos, eu estou olhando da porta para dentro. Quando eu olho ameaças e oportunidades, eu estou olhando da porta para fora. Ótimo. Então eu vou começar a entender também, eventualmente, quais são as ameaças daquele meu mercado e quais são as oportunidades que eu tenho e que, de repente, eu mapeei já nesse estudo preliminar aqui. E eu indico, né, a matriz SWOT, que é uma ferramenta aí também legal, bem conhecida. Você vai definir também qual vai ser a sua estratégia corporativa. O que é isso? O que é isso? A estratégia corporativa. Para mim, só existia uma forma de ter estratégia da empresa. Qual que é a estratégia corporativa? Você vai definir na estratégia corporativa, primeiro, né, se você vai entrar no mercado novo ou no mercado existente. Certo. Tá? Segunda coisa que você vai definir é se você vai utilizar um produto novo ou um produto existente. Então, é uma matriz que a gente chama de matriz ANSOF, ANSOFF. Okay. E essa matriz você vai definir se você vai entrar. Aí você combina as duas coisas, né? Se você vai entrar no mercado novo ou existente com um produto novo ou existente. Legal. E aí você tem algumas ideias, algumas estratégias de fato de ação quando você começar a sua empresa naquilo. Se você, por exemplo, estiver entrando no mercado novo, você vai ter que ter ações de desenvolvimento daquele mercado. Eu vou dar um exemplo da própria Valorize, por exemplo. Quando a gente iniciou o BPO financeiro, não era algo muito popular, tá? BPO financeiro. Então as empresas nem conheciam esse termo, muita empresa ainda nem conhece, nem sabe o que é. Enfim, no final das contas é a terceirização do financeiro das empresas para a gente. Então a gente executa todo o dia a dia, faz as análises também, faz a parte consultiva do negócio com os próprios empresários. Então a gente é um tema que a gente falava com o nosso cliente e eles não conheciam. Então o que a gente passou a fazer? Conteúdo explicando o que era BPO financeiro. Então a gente criou o nosso blog no site, que hoje tem um volume bem interessante de visitas, e as pessoas, cada vez que entram, elas passam a entender mais. Então a gente acabou criando ali vamos dizer assim, um funil de conhecimento para o nosso mercado. Isso é uma estratégia porque... Era algo novo, né? Então vocês trouxeram essa educação para o mercado. E sobre o que era? Exatamente. Agora, se eu estou vendendo, vamos colocar aqui, shampoo, eu não preciso desenvolver o meu mercado. O meu mercado ele já existe, as que o cliente já sabe. Eu tenho estratégias diferentes. Então, o meu mercado já... Agora, se eu estou vendendo shampoo para pet,
De repente é um mercado que eu vou ter que ainda desenvolver alguma coisa, não é algo comum. Se bem que eu acho que hoje, né? Não existe shampoo pra então cachorro, vamos colocar pra shampoo pra capivara. Shampoo pra capivara, talvez não exista. Shampoo pra capivara. Então se você tem uma capivara e você quer deixar ela cheirosinha, né? Você hoje não tem um produto específico para ela, você então... pode criar um mercado, fica a dica aí de... Você cria um mercado de capivaras e de limpeza para capivara específico. Aí. Você vai fazer análise corporativa, a gente chama isso de análise corporativa. Você vai fazer análise também da sua indústria em termos de concorrência, tá? Quando a gente fala indústria, não é só para a indústria. Quando a gente fala indústria, é o mercado que você está entrando, é o segmento que você está entrando. Então, você vai fazer uma análise de concorrência. E como você faz isso? Utilizando uma ferramenta 5 forças de Porter. Legal. Tá? Ela vai ter você vai fazer análise do grau de concorrência, no final das contas, que aquele mercado tem. Então, é uma forma interessante, já estruturada, de você entender até aquela questão que a gente falou de potencial de mercado. Se ele é muito competitivo, se ele é pouco competitivo. Você usa essas ferramentas a seu favor, no final das contas. Então, você não precisa ficar pensando como eu vou fazer isso. As ferramentas já estão aqui. É pegar, entender como elas funcionam e aí botar em prática. E no final das contas, quando você fecha a tua estratégia, você vai ter o seu objetivo estratégico. Que é onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Né? E aqui você tem que usar o seu objetivo de uma forma muito mais específica. Como você já tem muitas informações que você pesquisou e levantou no teu plano de negócios, você vai ter a possibilidade de criar um objetivo mais assertivo. Ou seja, se eu tenho uma visão de ser o maior player ou maior referência no meu mercado, por exemplo, eu já sei basicamente qual é o tamanho do meu mercado, quanto que meus concorrentes têm de participação e eu sei o quanto que eu preciso atingir. Então eu já venho para o objetivo estratégico de uma forma muito mais precisa, de uma forma objetiva, no final das contas, né? E a gente sempre fala, né, de utilizar o objetivo SMART. Ah, sim, essa dica é muito boa. Ajuda muito ter esse direcionamento. Exatamente. Às vezes é uma coisa tão intangível, né? Seguindo essa metodologia SMART, funciona bem. O SMART, a gente tem até um episódio de podcast falando sobre como criar metas para o seu negócio, onde a gente explica melhor como funciona o SMART. Mas é basicamente você ter um objetivo, né, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e com um tempo determinado para acontecer. Legal. Legal? Qual que é o 5º passo, Will, do nosso plano? Agora entra, né? O 5º passo é o capital. É o Czinho ali de capital, tá? Ou seja, eu vou olhar o meu plano financeiro no final das contas. Qual é o investimento inicial que eu vou precisar? Então, para minha empresa começar, eu vou ter alguns investimentos que eu vou precisar já ter feito, correto? Então, precisar comprar máquina, começar a estruturar o escritório, etc. Isso a gente chama de investimentos pré-operacionais, tá? E eu também vou precisar começar a empresa com recurso em caixa. Porque minha empresa, até ela começar a gerar caixa, deve demorar um tempo. Então, eu preciso ter recursos. Esse recurso a gente chama de capital de giro. Então, eu vou precisar levantar, antes de começar a empresa, dinheiro para investir nesses investimentos pré-operacionais e dinheiro para poder bancar a empresa quando ela já estiver começando, até o momento que ela começa a gerar caixa para a empresa. Tá? Então, eu vou definir isso. E aí, com base nisso, eu vou definir as fontes de financiamento do meu negócio. Ou seja, da onde vai vir o dinheiro, no final das contas. Eu vou colocar dinheiro próprio? Eu vou pegar lá o dinheiro do meu bolso e colocar na empresa? Eu vou buscar dinheiro com terceiros, seja com investidores, seja com banco, seja com BNDES? Como vai ser essa captação de recursos? Eu já deixo isso definido também. Eventualmente eu quero ter... eu vejo que eu sozinho não vou ter condições de bancar, vou buscar um sócio, por exemplo, né? Enfim, você vai fazer esse levantamento nessa etapa aqui. E aqui você vai fazer as projeções, que é o grande pulo do gato, na verdade. Aqui você ganha realmente alguns anos de trabalho, tá? Porque você vai fazer um orçamento por área ou geral do seu negócio, tá? Então você levantou quanto que você vai precisar de recursos para o marketing, para o comercial, para a tua operação. Você vai consolidar isso num orçamento, ou seja, colocar isso em números, quanto que você vai gastar por mês, o quanto você vai ter de receita, você vai projetar isso ao longo dos anos, ao longo dos meses e anos do seu negócio, e aí você vai ter um resultado estimado com essas projeções. Então você já vai conseguir, inclusive, saber quais vão ser os resultados esperados daquele negócio. Certo. E aí, legal, você pega esse seu orçamento base
e você faz brincadeiras com ele. Ah, que legal, né? Divertido, brincar com orçamento. Só você, William. Brincar com os números ali. Só você, William, para gostar disso. Não, mas na verdade você vai fazer algumas simulações, né? Simulação de cenário. Então, por exemplo, eu posso já colocar ali, dentro dessas minhas projeções, eu deixo esse meu orçamento base separado, e aí eu vou formar um outro orçamento. E se acontecer um problema específico no meu mercado? Se eu não conseguir... Faltou fornecedor. E se eu não conseguir vender aquilo que eu estou esperando? Se eu vender 25% a menos, certo. Só que meus custos já estão traçados. Sim. Qual vai ser o resultado? Da mesma forma, eu posso pensar de uma forma otimista. Eu posso deixar esse pessimista, já vou ter um entendimento e vou criar meu otimista também. E se der melhor do que eu estou pensando? Deu o triplo do lucro. Se eu vender 50% a mais? Eu vou fazendo essas brincadeirinhas, né? Mas é real, ajuda bastante. Você vai criar cenários, você vai simular esses cenários. E, eventualmente, se acontecer uma crise, um problema, você já vai ter aquilo meio que mapeado e já vai ter um entendimento do que fazer. Tá certo. E aí eu também já vou trazer alguns indicadores para o meu negócio. Por exemplo, o ponto de equilíbrio e o payback, por exemplo. O que é o ponto de equilíbrio? A gente já falou aqui algumas vezes, é um dos indicadores mais relevantes para empresário, que é em que momento a sua empresa, a receita que entra é suficiente para honrar todos os custos, não dando nem prejuízo nem lucro. É o momento que há um equilíbrio nas contas da empresa. Tá? Ela não vai mais passar a consumir caixa do negócio. Will, só interromper para aproveitar e deixar a dica aqui, que a gente fez um vídeo explicando exatamente como é que você encontra esse ponto de equilíbrio. Vou deixar aqui linkado no YouTube, né? Quem tiver interesse, se tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube para ver. Vai deixar, tem um izinho indicando aqui no final, que tem o cardzinho para assistir exatamente esse vídeo do ponto de equilíbrio. E é um videozinho de 10, 15 minutos, né? Rapidíssimo. E ele explica bem diretamente como que você pode fazer isso. Isso aí. E o próximo indicador, qual que é? O payback. O que é o payback? Minha empresa, por um tempo, ela vai dar prejuízo até ela ficar no equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio. A partir dali, as receitas começam a superar os gastos e ela passa a ter já geração de caixa positivo. E o payback depois que for passando o tempo, em que momento eu vou ter retorno do meu investimento? Legal. Então, se eu investir 100 mil e eu tive que ir usando esse dinheiro ao longo do tempo, em algum momento a empresa vai começar a dar retorno, e aí que momento esse retorno vai acontecer? Vai demorar 1 ano? Vai demorar 2 anos? 3 anos? Já tenho isso em prazo, basicamente. Por exemplo, quando você pensa em comprar uma franquia, eles dizem, você vai ter um payback em 24 meses, ou seja, você vai começar a recuperar o seu investimento daqui 24 meses. Daqui 24 meses a expectativa é que você passe a ter realmente resultado positivo com o seu negócio, já descontando tudo aquilo que você investiu. Para o investidor também é um indicador importante, né? Quando está buscando talvez o mais importante, né? Legal. E aí nós fechamos o Czinho de capital e vamos para o último que é o êxito. Nosso sexto passo. Sexto passo do Comece. Que eu vou responder uma coisa. Meu negócio, no final das contas, é viável ou não? Entender se funcionaria ou não funcionaria na prática. Se vale a pena você abrir ou não a empresa, no final das contas, né? E aí você faz isso, também tem ferramenta para isso. Como é que é feito, né? Não é simplesmente olhar o plano, ler tudo que está escrito, visualizou e falar, eu acho que dá. Acho que dá. Não é isso. Não é isso, né? Na verdade, o estudo de viabilidade, você vai comparar os resultados esperados, então você não fez o seu orçamento, você já não colocou os indicadores esperados, e você vai comparar esses resultados com o custo de oportunidade. Então, tudo na vida são escolhas, certo? Então, eu tenho a possibilidade de fazer boas escolhas e más escolhas. Então, se eu estou pegando meu dinheiro e colocando naquela empresa, porque eu acredito naquela empresa, no mínimo que ela tem que fazer é me gerar um retorno maior do que se eu pegasse aquele dinheiro e colocasse em outro investimento. Então, vamos supor aqui, eu estou montando uma empresa, de construção civil. Quero montar uma construtora. Legal, eu fiz esse meu plano e eu vou ter meus resultados esperados. Eu estou colocando dinheiro nessa empresa, em tese, e eu estou esperando um resultado X. Só que eu olho a Bolsa de Valores e eu tenho várias empresas do ramo de construção civil que tem uma histórica, uma estimativa de projeção de resultado também. E se eu pego, por exemplo, o resultado esperado do meu negócio e comparo com essa taxa do mercado e vejo que o meu resultado esperado é menor que a taxa do mercado,
não faz sentido eu investir nesse negócio. É melhor eu pegar meu dinheiro e investir já nas empresas que estão na bolsa ali, que já estão acontecendo e buscar o resultado a partir dali. Certo. Porém, se eu pego minha empresa e eu vejo que meu resultado é melhor do que o mercado, aí sim meu negócio ele é viável, tá? Então não é só dizer, ele vai dar retorno positivo ou não. É, na verdade, se ele vai dar um retorno melhor do que o custo de oportunidade, ou seja, o custo de você não investir em outras coisas. Eu só consigo comparar isso com resultados da bolsa mesmo, com outras empresas que têm capital aberto ou não? O ideal é você fazer um negócio chamado fluxo de caixa descontado. Tá? Então, é essa técnica onde você vai, por exemplo, pegar os resultados da sua empresa, esperados que você estimou ali no orçamento, e vai descontar ele por uma taxa. E essa taxa é a taxa mínima de atratividade que você vai buscar de acordo com essa referência de mercado que você tem. Não vou ser muito técnico, vai gerar confusão aqui na cabeça do pessoal, mas assim, por isso que a gente falou que eventualmente vai precisar de ajuda, porque tem conhecimentos aqui, alguns conceitos que são realmente mais técnicos, mas é um baita documento em mãos ali, né, para você ter e, enfim, tá se baseando e tomar algumas decisões antes de começar o negócio. Então, suponhamos que você verifique, por exemplo, que teu negócio vai ter uma taxa de retorno inferior à taxa média, à taxa mínima de atratividade. Você vai ao tempo que você está gastando, ao o recurso que você vai desembolsar, sendo que você poderia pegar esse dinheiro e colocar em outra coisa, e aquilo vai te render um retorno maior. Tá vendo como você ganha tempo, você ganha realmente boas decisões no seu negócio, para você, para sua vida, eventualmente. Enfim, são situações que a gente colocou aqui, você vai ter essas respostas quando você fizer um plano de negócio. Legal, a gente espera, né, Will, que esse plano de negócios aí nesse modelo você comece a utilizar agora no seu empreendimento. E aqui estão as dicas de como implementar isso na prática. Agora, indo para a última parte da nossa conversa, Will, um empresário enviou pra gente na caixinha do Instagram, o Instagram lá, @willbrandão_exp. E se você não acompanha ainda, segue a gente por lá também. Ele mandou o seguinte: eu vou começar a buscar investidores agora. Eu devo criar um plano de negócios? Eu diria que, assim, duas situações, na verdade, tá? Imagina que você cria um plano de negócios, você chega no investidor e ele fala assim, me passa o seu Canvas, seu modelo de negócio, seu business model Canvas, que para mim é o suficiente. Legal. Às vezes ele só quer um reduzido ali. Ele só quer um reduzido. Então, por exemplo, você vê essas empresas, principalmente startups, quando vão buscar investidores, eles montam um negócio chamado Pitch Deck. O que é o Pitch Deck? Nada mais é do que uma apresentação do PowerPoint com os destaques do seu negócio. E aquilo para o cara é suficiente para aquele investidor anjo, etc. Para ele é insuficiente aquilo, porque ele já está habituado a tomar decisões baseadas naquilo. Então você não precisaria ter um plano de negócios. Então, primeiro eu faria o seguinte, se ele está buscando investidores para a empresa dele, não sei se é uma empresa que já existe ou uma empresa que ele vai começar, mas de qualquer forma, primeiro conversa com o investidor. Verifica o que ele quer. Se você quer buscar, né, já saiba que o plano de negócio vai demorar algum tempo para você fazer. Provavelmente alguns meses, até 6 meses, por exemplo. Se você pedir ajuda, talvez um pouco antes. Mas vamos colocar aqui ser conservador em 6 meses. Então, se você quer buscar investidor e por exemplo, você percebe que os investidores do teu meio, eles querem um plano de negócio, você já tem que começar a fazer agora. Mas se eventualmente eles falam que não precisam de um plano de negócio, você já vai desenvolver algo mais focado na necessidade deles. Faça uma pesquisa, converse com os investidores, mesmo que de forma, vamos dizer assim, mais aberta, né? Você não está ainda querendo propor o seu negócio para os investidores, mas você quer entender o que você precisa fazer. Converse com eles, acione pelo LinkedIn, pelas redes sociais, manda um e-mail que provavelmente você vai ter retornos ali um pouco mais certeiros para você saber se precisa ou não fazer o plano de negócio. Eu acho que isso focado no externo do negócio, mas aí já vindo para o interno, acho que vale a pena fazer para você ter uma atuação mais estratégica no negócio. Você como dono, como gestor, ali ter essa visão mais macro da empresa e, óbvio, ter esse mapeamento mais detalhado, saber onde que você pode mudar, se de repente acontecer algum cenário não previsto, onde que aquilo está afetando a sua empresa de fato, né, Will? Exatamente, ganhar alguns meses de trabalho. Exatamente. Ou anos. Não perder tempo aí e conseguir tomar decisões mais rápidas e assertivas. Isso aí. Acho que acabamos por aqui. A conversa hoje ficou longa, pessoal, mas espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a audiência e continuem aí
seguindo a gente, curtam esse vídeo. Quem gostou do papo, comente também se tiver alguma dúvida. Isso aí, Nai. Fechamos? Fechamos. Valeu, até a Até próxima. mais. Tchau, tchau.